Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. Hoje é terça-feira e sabe que é terça-feira há Debate Livre nesta casa. Nós hoje trazemos como tema para abordar os desafios da empregabilidade em Angola e vamos, ao longo de 1h30, quase 2 horas, com os nossos convidados, olhar para os vários ângulos que nos permite este tema abordar relacionado à empregabilidade em Angola. Os números mostram que os números da empregabilidade não são tão animadores quanto o desejado, mas o certo é que, e vamos aqui perceber que esforços têm sido desenvolvidos para que os números possam melhorar, ou seja, para que se reduzam os números do desemprego, que são números elevados no nosso contexto, para que se leve, acima de tudo, a esperança aos cidadãos, aos que estão desempregados e aqueles que estão desempregados porque já estiveram empregados, mas, fruto do contexto atual do país, perderam os seus postos de emprego. Para o debate esta noite, convidamos Filomena Soares, é representante da UNTA, União Nacional dos Trabalhadores Angolanos. Boa noite, obrigada por fazer parte deste debate. Muito boa noite, obrigada pelo convite. Estamos aqui para debater. Agradecemos também a presença de José Severino, presidente da AIA. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, senhores ouvintes e telespectadores. À minha direita está Massada Culembala, é presidente da APIMA e empresário no setor imobiliário. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para um debate para contribuirmos aquilo que nós sabemos fazer. Está aqui o doutor Severino, né? E a doutora Filomena. Vamos tentar consertar aquilo que é necessário. E está também connosco o doutor António Stott, que é diretor nacional do trabalho e vem em representação de Maptese. Boa noite, doutor. Obrigada por estar connosco. Boa noite, Leida. Boa noite, telespectadores e internautas da TV Zimbo. Em nome da direção do Maptese, agradecemos o convite e parabenizamos a escolha do tema e a composição do painel, né? Porque geralmente os temas e as melhores práticas assim indicam que os temas relativos ao trabalho devem ser sempre discutidos numa perspectiva tripartida. E aqui temos representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores e nós aqui a fazer o papel do Estado enquanto mediador. Enquanto representante do Estado, Dr. Stott, qual é a realidade da empregabilidade no país hoje? Que números é que nos pode dar? Leida, obrigado. Mas permita-me primeiro fazer uma nota prévia. Geralmente os dados que nós temos apresentado ou que o INE tem apresentado são os dados do emprego. E nós, quando falamos da empregabilidade, estamos a falar não só daquelas pessoas que têm um posto de trabalho e têm uma remuneração, que é a questão do emprego, estrito senso, mas a empregabilidade olha também para a geração de emprego, de postos de trabalho na economia, estamos aqui a falar da procura, mas também da qualidade da oferta, da mão de obra, estamos a falar da procura. E acredito que a questão que a Leida colocou é sobre o estado do emprego. Né? Exatamente. Do emprego. O estado do emprego continua a ser crítico, continua a ser bastante crítico e as últimas estimativas do INE comprovam isso. Né? Nós estamos a falar que temos cerca de 11.692.638 pessoas empregadas e 80% dessas pessoas encontram-se no informal. Ou seja, o informal passa a ser um tema, continua a ser um tema que vamos lidar com ele ao longo de alguns anos ainda. Estamos a falar que temos cerca de 5.465.291 jovens no desemprego. Portanto, esses dados são bastante críticos para nós e só reforça a necessidade de darmos mais celeridade a alguns projetos, algumas iniciativas, mas quando fizemos uma análise dinâmica, a questão torna-se ainda mais crítica. Então, estamos a dizer que cerca de cada 10 cidadãos que entram para o mercado de emprego, apenas um, porque não existe meia pessoa em estatística, apenas um consegue emprego. E se estivermos a falar de adultos com maiores de 18 anos, estamos a dizer que em cada 25 adultos que entram para o mercado de trabalho, apenas 2 conseguem emprego. E esses 2, segundo a estatística, 80%, estamos a falar os 2, vão para o mercado informal. Desculpa, doutor, quando diz entrar para o mercado de trabalho, o que é que quer dizer? Pessoas que estejam em idade ativa e não passaram a idade ativa, passaram economicamente ativa. Aqueles indivíduos que passaram até 15 anos e estão disponíveis
15 e mais do que 15 anos de idade estão disponíveis para trabalhar. Estamos a falar dos novos e não do estoque, permitam a expressão, do estoque que já existia. Ou seja, dos 4.921.444 que tínhamos no quarto trimestre de 2022, estamos a falar no final de 2022, adicionou-se mais 554 mil jovens. Desses 554 mil jovens, apenas 10 mil conseguiram emprego. Dos 10 mil, 8 mil no mercado informal. Portanto, a situação é crítica e é conhecida e é resultado de um conjunto de recessão e de condições econômicas do próprio contexto econômico que vem desde 2008. Quando falamos da recessão de 2008, depois tivemos outra recessão em 2014, depois tivemos a questão da Covid em 2019 e 2020, e todos esses constrangimentos e o atual ambiente econômico têm contribuído para que a geração de emprego na economia não acompanhe a dinâmica demográfica e mesmo as outras dinâmicas, como as dinâmicas a nível das tecnologias de informação, com o surgimento de novas tecnologias que também substituem a mão de obra, mas também o surgimento de novas oportunidades, de novos postos de trabalho, que faça a característica da nossa economia. Nós não estamos a aproveitá-la tal como gostaríamos. Estamos a importar serviços, e a importar serviços pressupõe que estamos a gerar emprego noutras economias e não na nossa. José Severino, quero ouvi-lo, representando a Associação dos Industriais de Angola. Qual é a realidade do setor? Portanto, vivemos o período considerado crítico, o período da pandemia, em que muitas empresas tiveram que se reinventar, muitas tiveram que demitir pessoas também. Mas qual é a realidade do setor industrial do ponto de vista da empregabilidade? Bom, as crises, as razões já foram suficientemente explicadas, desculpem, mas nós não recuperamos da Covid. Não houve recuperação. E isso, enfim, leva a estes números. E já do antecedente, a crise que referiu, a queda do preço do petróleo, menos recursos, menos investimento público, levaram a essa situação de desemprego que é muito, muito preocupante. E é preciso encontrar medidas que contrariem essa tendência, porque a tendência é provavelmente o agravamento. Se nós não formos suficientemente expeditos para vermos esse quadro e mudarmos determinado tipo de atuação até da própria governação e de nós próprios também, como empresários, como associações. Empregabilidade. Porque continuamos a assistir a uma migração grande do campo para a cidade. Felizmente que hoje já há mais financiamento para a agricultura familiar, mas esse mais não quer dizer que seja um nível desejado, porque hoje conseguimos que o governo invertesse aquela percepção que tinha que criar riqueza, eram os bancos que tinham que o fazer. Hoje compreenderam que no estado de desenvolvimento que estamos tem que ser um esforço do Estado, e por isso hoje no Orçamento Geral do Estado, o FGC, o Fundo de Garantia de Crédito, o FACRA, o FADA, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário e também o BDA, instituições do Estado, têm mais recursos. Mas já são suficientes? É que estou a dizer, é um caminho bom, mas tem que ser exponenciado. Agora, temos que ir buscar recursos, porque o endividamento externo é sufocante. E nós não queremos entrar em default, queremos cumprir. E querendo cumprir, os recursos são para pagar a dívida. Dívida essa, que foi muita dela feita, e que não temos hoje as contrapartidas. Por exemplo, nós temos ainda muitas fazendas que foram feitas com endividamento e elas não estão, digamos, a dar contribuição ao PIB, crescimento e emprego. Portanto, o que nós achamos que o país tem todas as possibilidades de criar mais emprego. Mas vivemos num sufoco que é a dita autossuficiência alimentar. Nós olhamos para o prato, mas não olhamos também para outras regiões que não têm esse potencial, mas que têm recursos para criar emprego. Nós estamos a lutar hoje, e já se vê no governo, uma preocupação com o café, que é um quinto do território nacional e que não houve atenção devida para ele. Hoje começa a haver. Nós temos regiões do país que não estão propensas a fazer grão, mas tem lá recursos e tem gente, é preciso empregá-las, porque elas vão criar riqueza, vão contribuir para o PIB.
Há vários cenários em que se pode criar emprego. Nós, por exemplo, louvamos, de certa maneira, o papel de uma PS com os seus centros de formação, com os kits, mas os kits são a urbanização. Nós estamos a apelar que haja o kit para o mundo rural. Os nossos instrumentos de trabalho básicos, que hoje não temos. Como diz o Ministro da Agricultura, hoje uma enxada é um leasing, aluga-se. Nós estamos a trabalhar na recuperação da Lupral, que foi sempre a empresa que fez ferramentas para o campo, as pás, as enxadas, as charruas, a extração animal. E podemos sair da crise. A mineração também está aí, com várias iniciativas, mas faltam recursos. Temos que ver onde estamos a ser perdulários. Ir buscar recursos para, com a sua preocupação, colocar nesses entes que podem acelerar as PMEs, porque a nossa taxa de criatividade, de espírito empreendedorismo é muito grande, mas a taxa dita de mortalidade, que eu não acredito na mortalidade enquanto o empresário está vivo, okay? Eu chamo-lhe mais a taxa de hibernação, para que toda a crise motiva as pessoas a saírem dela. E a sair dela é o empreendedorismo que nós temos, que foi ali referido pelo colega. Essa informalidade resulta muito de não conseguirmos potenciar as iniciativas do cidadão para o formalizar, criar rendimento e, enfim, estabilizar-se, ser um contribuinte fiscal, mas não no modelo fiscal que a gente quer, uma forma que eu considero aquilo a tributação mínima que o cidadão pode pagar, porque o cidadão, quando é tributado, ou quando paga o seu imposto, sente-se um cidadão. Cidadão o que é? A pessoa que reclama os seus direitos onde deve reclamar. Se tivermos um cidadão consciente de que ele foi tributado, pagou, eu posso dizer que será um grande contributo para acabar com a corrupção e com a extorsão. Porque quando um agente do Estado lhe quiser insinuar, porque isso é insinuação, né? Que ele tem que desembolsar-se, ele diz, não, eu pago o meu imposto e não tenho que ser desembolsado. Portanto, temos que aqui encontrar novos modelos que levem que a cidadania e a relação Estado-cidadania seja mais profícua em utilizar a criatividade que nós temos para fazer riqueza e emprego. Massada Kulembala, quero ouvi-lo também. O setor imobiliário é um setor que muitos empregos acaba por proporcionar na nossa realidade, ou pelo menos era assim há alguns anos. Qual é a realidade de hoje? O setor também foi afetado pela crise? Bem, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Vim aqui representar a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola. Além de ser presidente da PIMA, também sou presidente do Conselho de Administração do Grupo Mandinga. Portanto, o setor da construção, onde está a indústria da construção, é um setor que é um dorsal espinhal dentro de um país. Portanto, nós encontramos muita dificuldade, aquilo que o Dr. Stott já lhe frisou e o Dr. Severino. Nós encontramos quais são as dificuldades que existem no setor imobiliário. A crise de 2015, depois da crise do Covid, nós trabalhávamos com 15%. Mas depois do lançamento do aviso 9 do Plano Agrão, o mercado imobiliário acordou. Mas é importante que nós temos que atacar agora na solução do problema. E qual é a solução do problema? Eu aconselho sempre, quem está em casa tem que ver que as nossas opiniões são técnicas. Enquanto técnico, estamos aqui em condições para darmos as nossas contribuições. As nossas contribuições são técnicas e profissionais. Portanto, aconselhar, não podemos toda hora chorar por sangue derramado. Temos que ir para a solução, lutar para encontrarmos a solução. E qual seria a solução? Bem, a solução é que aconselhar os bancos, que os bancos fazem negócio com o Estado. Portanto, os bancos têm que deixar de fazer negócio com o Estado e financiar a economia real. Porque muita gente está no informal. Nós, a PIMA, depois da nossa tomada de posse como a nova direção da PIMA, depois de lançarmos o projeto do Cadastro Nacional, Leda, vou lhe dizer, 80% da juventude está no informal e fazem negócio imobiliário e fazem na ilegalidade. E essas pessoas precisam ser formalizadas, tirar da informalidade para a formalidade. Estamos a trabalhar com o Estado, portanto, as nossas portas estão abertas.
desde a criação da PIMA, nós tivemos sempre boas relações com o Estado. Portanto, estamos a apresentar proposta para ver se a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, a partir da lei da mediação imobiliária, porque a lei da mediação imobiliária foi uma lei que teve omissão, porque só fala da mediação e da correção imobiliária. E dentro da mediação imobiliária tem muitas profissões. Portanto, nós vamos propor ao Estado aquilo que na declaração do Presidente da República na província do Bengo, o Estado vai deixar de fazer construção de centralidade e o Estado vai dedicar apenas da construção das casas sociais e do loteamento da construção dirigida. Portanto, mas o empresariado angolano está extremamente preparado. O que está faltando no empresariado angolano é a banca acreditar no empresariado angolano. Para financiar os para projetos. Financiar os projetos. Vou lhe dar um exemplo. A banca e o empresariado angolano, a banca cresceu e os empresariados angolanos não cresceram. Sabe por quê? Por quê? Porque a banca trabalhou, começamos juntos. Nós vimos o BFA crescer, o BIC, o BAI, todo mundo. Mas hoje em dia o empresariado angolano, os bancos estão organizados, o empresariado angolano não está Mas organizado. sabe que muitas dessas obras foram financiadas por estrangeiros? Sim, porque os bancos também preferem trabalhar com estrangeiro do que o angolano. Este é um problema, um facto que existe. Não, o financiamento é estrangeiro para a construção das centralidades, por exemplo. Não, uma outra coisa... Os nossos coisa... bancos teriam capacidade de investir os valores gastos que foram construídos ou que foram utilizados para a construção das centralidades? Nós estamos a falar na construção das centralidades do Estado. Estamos a falar na construção, na economia real, onde está a indústria da construção. Portanto, se nós voltamos a acreditar, estudar aqui os métodos para garantir, porque os bancos apanharam também queda, eu consigo compreender e colocar-me no lugar do BAI e do BFA, também apanharam pancada. Para hoje vir a acreditar na economia real é um esforço muito grande, mas esse esforço está a ser feito com os bancos, com as associações, com o próprio Estado, para podermos então tornarmos essa dinâmica atrativa, porque nós temos que despir de camisola, como angolano nacionalista patriota, temos que deixar de reclamar e virmos para a luta, para a solução do bem comum, que é a pátria. Ser patriota é trabalharmos com o Estado, propormos sugestões para ver se saímos nesta amaragem, porque o país está parado, o empresariado não tem dinheiro, as tesourarias as empresas não têm dinheiro. Então, temos dívida com os funcionários. Eu, por exemplo, me lembro num projeto que nós temos no Quilamba, nós recrutamos mais de 8.000 funcionários. O projeto, o Grupo Mandinga alocou 250 milhões para custo de tesouraria, despesa de salário, pagar serviços, mas depois de um ano o projeto não foi aprovado. A entidade estatal que estava ali na gestão impediu, nós tínhamos que despedir todo mundo. Temos que despedir. O que é que dá? Temos que mudar a dinâmica a nível das administrações, dos governos provinciais, ser célere com os projetos. E as empresas, nós, enquanto empresários, temos que trabalhar na reestruturação das nossas empresas, termos as contabilidades organizadas. E o banco tem que acreditar. Os bancos têm que acreditar na economia real. Porque nós temos que ter iniciativa para o Estado nos dar os impulsos necessários. Bem, nós estamos a falar sobre os desafios da empregabilidade em Angola e quem representa os trabalhadores é a UNTA, e pela UNTA está aqui Filomena Soares. Quais são as grandes reclamações dos trabalhadores hoje? Muito obrigada. Hoje, nos últimos tempos. Ok, muito obrigada pela oportunidade de dizer que, de facto, a maior preocupação dos trabalhadores é a não flexibilidade. Quer dizer, eles estão no local de serviço, mas com a preocupação de poder ser desempregado pelo facto das empresas, às vezes, não terem uma rentabilidade aceitável. Por quê? Porque em qualquer parte do mundo, as empresas devem ser financiadas pelo Estado e devem ser também protegidas. E, no entanto, vivemos um problema muito grande, que é da crise, né, do Covid, e, para além disso, também o problema da inflação em Angola, na qual, nas visitas que fizemos aos nossos filiados, tomamos conhecimento de que muitas empresas precisam de ser alavancadas. E também precisam de ter o rigor, o controle da gestão. Porque muitas empresas vão à falência, não por falta de financiamento do próprio Estado, mas às vezes as técnicas, os métodos de gestão. E o Estado também não pode continuar a ser o maior empregador. Porque são as empresas privadas
as pequenas, médias, que fazem com que o número de empregos aumente em qualquer sociedade. Mas há muito poucas empresas que empregam e, portanto, temos esse problema que é o déficit do número de empregabilidade. A informalidade também é o maior número. E a juventude também tem dificuldade de emprego porque não tem uma formação profissional, às vezes, aceitável. Há poucos membros das nossas famílias que têm uma formação profissional, uns por carência, uns por dificuldades mesmo financeiras. E também as empresas que talvez tenham o cuidado, que têm que ter o direito, segundo a Lei Geral do Trabalho, de formar, capacitar os seus trabalhadores, muitas vezes eles consideram isso como um custo e também não formam, não capacitam. Ficam 2, 3, 4, 5 anos e às vezes são trocados por mão de obra não é nacional, mão de obra estrangeira. Outro problema é a problemática dos juros que as empresas reclamam. Muitas vezes não conseguem tratar os assuntos com o banco, conforme já disse aqui o colega do painel, não tem o retorno do capital que é investido. Por quê? Porque a matéria-prima, muitas vezes também é tão alto assim os seus preços no mercado, não é? Imobiliário ou no mercado de matérias-primas, e, no entanto, às vezes o produto final sai tão alto que não é possível fazer empregabilidade. Por quê? Porque as empresas produzem, têm que ter um lucro, têm que ter uma margem, que é os impostos, e com essa margem têm que investir, não é? Tanto na mão de obra, que é o capital humano, que é o principal capital que nós temos entre os fatores de trabalho, mas muitas vezes esse capital não é, digo entre aspas, valorizado como devia ser. Os sindicalistas... Em termos de saúde, em termos de salário, às vezes não é compatível, e às vezes há despedimentos mesmo, porque não há capacidade para a sustentabilidade salarial, os custos são muito mais elevados do que os próprios proveitos das empresas, que são as vendas. Os sindicalistas estão para defender, representar os trabalhadores em determinada empresa, nas empresas no seu todo. Mas sabemos que existe uma visão que vai dizer-nos se é errado ou não, mas normalmente os sindicalistas não são bem olhados pelo patronado. Essa situação mantém-se, já se alterou, porque vamos ouvindo também, vezes sem contas, informações de sindicalistas que são afastados, que são transferidos para outras áreas. Alguns até acabam por ser demitidos. Como é que vocês trabalham para estas questões em particular? Nós, perante essa questão, temos feito denúncias. Por quê? Porque não existe uma cultura de negociação nem de conversa entre o trabalhador e o empregador. Existem empregadores que não têm aquela cultura de negociar com o trabalhador, de ter um encontro com o trabalhador, e existe uma separação muito para além do trabalhador com o próprio empregador. Temos, de facto, relatos de trabalhadores filiados nossos, sindicalistas, dirigentes sindicais, que pelo facto de terem apresentado um caderno reivindicativo, ou terem apresentado pelo menos uma carta à direção da empresa, apresentar o seu descontentamento, mas que pretende ter uma conversa com a entidade empregadora, esses trabalhadores são despedidos e muitas vezes nem são indemnizados. Temos problemas de vários trabalhadores de várias empresas e às vezes mesmo estatais, quando apresentam preocupações no que tange, por exemplo, da falta de pagamento da segurança social, da falta de um espaço para que a Comissão Sindical trabalhe, que é a instalação, por falta do pagamento da própria cotização que os trabalhadores de sua vontade pretendem pagar. As preocupações são levadas ao nível do Ministério do Trabalho, na Inspeção Geral do Trabalho, e às vezes não há consenso. Mesmo após serem chamados para a conciliação, durante a mediação, não há consenso, vai ao tribunal e ali o assunto morre. E o trabalhador não tem muita capacidade, nem nós dos sindicatos, por quê? Porque às vezes estamos impedidos de arranjar um advogado logo de imediato, porque muitas vezes as cotizações que devem ser de direito para as associações sindicais, às vezes as empresas não descontam propositadamente para não potenciar os sindicatos, e temos esse problema a nível nacional, não é só em Luanda. Há neste momento uma discussão com o Ministério à volta do valor para o salário mínimo nacional. Que visão é que tem sobre esta matéria? A visão em relação ao salário mínimo nacional, eu penso que, independentemente de se ter pedido esse valor... Qual é o valor já agora? 245 mil kwanzas de salário foi em função do valor da cesta básica. Não tivemos em consideração só apenas o valor que está relacionado com
o que a economia de facto sustenta. Porque nós, fazendo um estudo no mercado, chegamos à conclusão de que vai para além dos 250 mil. Mas o objetivo era negociar e chegar a um... E como é que estão as negociações? Nós vamos ouvir, e é importante sublinhar já isso aos nossos telespectadores, vamos ouvir a senhora ministra, Teresa Rodrigues, que é a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que pronunciou-se esta tarde sobre a discussão que está a acontecer com a UNTA. Mas gostaria de ouvi-la, já que está aqui e representa efetivamente os trabalhadores. Ou seja, há esta discussão com o Ministério, discussão no bom sentido, né? Estão a ser debatidos e acredito que este não seja o único ponto. Existem outros pontos, mas este é o ponto de maior dificuldade para se chegar a consenso. 245 mil kwanzas é o valor proposto para o salário mínimo nacional. E em que pé é que estão as discussões? As discussões é que o governo acha que deve continuar com os 5% em relação ao aumento na função pública. Mas em relação ao salário mínimo nacional, apresentou-se uma proposta na segunda-feira, na qual o governo pretende apresentar 50% do salário mínimo, né, que são 32 mil kwanzas, que poderá ser 64 mil kwanzas. Mas nós, os sindicatos, a comissão negociadora entendeu que devia ser 100 mil kwanzas. Para além dos 64, já que não dá 264, mas pelo menos até 100 mil kwanzas. Em relação às outras exigências, que é o subsídio funeral, o subsídio de aleitamento, também há um aumento na vertente de 300%, mas eles acham que nós achamos que devíamos levar a proposta apresentada pelo governo para ser analisada em sede própria e podermos depois analisar se, de facto, a proposta apresentada pelo governo é ou não viável. Por quê? Porque, independentemente de a proposta ser apresentada mais na vertente da função pública, também existe outros que é por setores. E, no entanto, há setores que podem pagar menos ou que podem pagar muito mais. Portanto, há uma necessidade de se fazer uma boa avaliação em relação a esta proposta que o governo apresentou, porque, sendo irredutível, penso que os trabalhadores não vão mesmo arredar o pé. Ou seja, a greve continua a ser uma possibilidade, a greve da função pública? Segundo os trabalhadores e segundo as centrais sindicais, não é? A direção da central e os trabalhadores em geral, acham que o custo de vida está tão elevado que ou temos que nos preocupar em pedir ao governo para ver o problema da inflação, baixar os preços, aí tudo bem, também podemos baixar o valor pretendido pelos trabalhadores. Mas se o poder inflacionário continuar alto, penso que nem os 245 mil vai cobrir com as despesas que os trabalhadores, de facto, têm que estar a acarretar. Porque nestes 245 mil, do estudo que se fez, nem sequer tem o lazer, nem sequer tem o subsídio de transporte, nem sequer tem a saúde, só alimentação. Os produtos da cesta básica estão tão altos, muito altos, que prontos, na qualidade também de docente universitária e economista, acho que devíamos fazer com que o Estado criasse uma política, se bem que não é a curto prazo, de ver a situação das subvenções ou ver, pelo menos, a situação da situação monetária. A política econômica está muito inflacionária e não é possível os trabalhadores com 32 mil kwanzas sobreviverem. Mas já que fala como economista também, olhando para o contexto real do país, para aquilo que é a nossa realidade, com acima de 50% do valor, ajuda-me, doutor Stott, do valor da dinheiro, o Orçamento Geral do Estado. Do Orçamento Geral do Estado. Para a dívida, para pagar a dívida, com a realidade que temos, acha que será possível fazer-se mais? Mais de 245 mil? Ou mais de... Olhando mais de forma real para aquilo que é mais de 100 que mil estamos a viver ou mais de hoje. 245 mil? Para os 245 mil Prontos. Nós soubemos que temos uma legislação que nos orienta que o salário mínimo só sobe em função da subida do nível de preço dos produtos. Não é? É um indicador. Não é isso? É preciso também que o Estado regule a política inflacionária, que é a política monetária. Então, é necessário que os sindicatos façam pressão para que se faça um estudo de melhoria. Ou seja, o sindicato está a cumprir com o seu papel. Está a cumprir com o seu papel. Tem que haver pressão para que haja melhoria. Eu já vou assim, doutora Severino. Porque se de facto queremos que cumpramos com o que está na Constituição, não é? No artigo 76, que é o direito ao trabalho, o direito à melhoria de condições de vida dos trabalhadores, e é um direito e é um dever. Nós devemos mesmo pressionar, porque senão o próprio Estado em si
pensa que está tudo bem. E morre tudo aí. Vamos voltar ao estúdio daqui a pouco. Vamos ouvir a senhora ministra, que garante estarem no momento de negociações com as centrais sindicais para que se evite a greve na função pública. Relativamente às greves, nós estamos no momento negocial com as centrais sindicais. Ainda ontem tivemos um encontro com as centrais sindicais. O governo está a fazer a sua parte no que toca à resposta das suas reivindicações. E, portanto, ainda não temos, apesar de ouvirmos também por alguma imprensa que as centrais sindicais continuam na sua marcha para o anúncio da greve geral, mas nós não podemos tomar já esse dado como uma afirmação conclusiva, porque aquilo que disse inicialmente, nós continuamos a conversar. E, portanto, é um percurso, temos tido avanços e recuos, o Governo está, naquilo que são o princípio da sua sustentabilidade financeira, a apresentar os seus cenários relativamente aos pontos reivindicativos e achamos que, pautando-nos pelo princípio da boa-fé, que chegaremos a conclusões que sejam favoráveis às partes. De momento não quero aqui aditar nem atirar achas à fogueira, dizer que estamos céticos porque vamos mesmo entrar em greve geral. Não podemos afirmar isso, porque, como disse, ainda ontem estávamos sentados a negociar e o resultado das negociações a faremos, tal como as centrais sindicais, penso eu, o farão, depois de chegarmos a esgrimir todos os nossos resultados, relativamente esgotados os nossos resultados negociais. Ouvimos a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, falando a propósito das negociações que estão a ser mantidas com as centrais sindicais da função pública, tudo para que se evite uma greve na função pública, uma greve geral. Em discussão, e o ponto fraturante desta discussão tem a ver com o valor do salário mínimo nacional. A proposta são 245 mil kwanzas e as forças sindicais estão de facto empenhadas em fazer com que o cidadão trabalhador angolano possa ver devolvido o seu poder de compra. Dr. Severino, queria intervir antes de ouvirmos a senhora ministra, faz favor. Falou aqui uma coisa que é importante, que é a questão tributária e o rendimento que as empresas precisam ter. O imposto industrial tem que baixar para 20%. As empresas precisam capitalizar um bocadinho. Aquelas que têm rendimento são essas que podem fortalecer-se por via da redução tributária. Depois temos um problema, é que nós durante anos temos esta inflação endémica, não fizemos correções. Ou aquelas que fizemos não foram suficientemente proativas para dar estabilidade, porque mais salário à partida é mais consumo, mas tem que ter limites, porque senão a bolha inflacionária vai aumentar exponencialmente. Portanto, eu penso que com toda a legitimidade que têm de pedir esse salário, e vocês sabem que eu trabalho muito convosco, se há algum dirigente empresarial que trabalha com os sindicatos, é parte da AIA, até temos 2 pessoas no salário mínimo nacional. Precisamos de ponderação. Peço desculpas. Precisamos de ponderação. Peço desculpas, estamos com problemas no seu microfone. No meu micro. Vamos rever. Senhor telespectador, vamos fazer agora um intervalo, é o primeiro neste debate livre. Quando regressarmos, vamos dar continuidade ao tema que estamos a abordar esta noite, que tem a ver com a empregabilidade em Angola. Até já. Uma vez mais, boa noite. Os desafios da empregabilidade é o tema para o debate esta noite na TV Zimbo. Antes do intervalo ouvíamos José Severino, da AIA. Pode prosseguir, doutor. Portanto, eu dizia que agradecemos a solidariedade em relação à questão da redução tributária, para as empresas acumularem algum capital e terem mais acesso ao banco. Essa é a questão, porque o banco pede também uma taxa de esforço de parte da empresa. Se a empresa não capitaliza, não tem a capacidade de pedir crédito.
Não tem crédito, não cria emprego. Porque o crédito é para criar produtividade, eficácia e emprego. Agora, a questão que se põe aqui, e que eu faço o apelo aos sindicatos que entendem, são recursos do Estado. Porque esse salário mínimo depois vai contagiar toda a escala salarial. Se os recursos do Estado forem para salários, eu não discuto a legitimidade ou não, eu discuto a questão da oportunidade. O Estado não vai ter dinheiro para financiar a economia. Não financiando a economia, não há crescimento, não há emprego. E não havendo emprego, o que acontece é que hoje a responsabilidade no lar é unitária. É uma pessoa a garantir a sustentabilidade do lar, porque não há emprego. Se houvesse mais emprego, de certeza que os funcionários públicos que têm filhos já em idade de trabalho estariam mais confortáveis, porque havia mais fluxo financeiro dentro de casa. Esta é a questão que nós temos que ver do ponto de vista de transversalidade do interesse nacional. A outra questão que se põe é que me parece que é preciso instituir um sistema que dê confiança aos sindicatos, aos trabalhadores e às próprias empresas. Porque mais salário, se for um salário regulado, é mais consumo. Mais consumo é que as empresas mais precisam. Exatamente. Mas há limites. Porque senão, como dizíamos, não sei se foi perceptível há pouco, vamos outra vez exponenciar a inflação. Se não houver oferta suficiente. E sobretudo agora que não há divisas para importar. Porque até pouco tempo a oferta era corrigida pela importação. Neste momento não temos esse recurso por causa, e disse bem, da dívida externa. Mas não se está a investir na produção nacional? E então, criar... o Estado é que tem que o fazer. O FGC tem que ser reforçado. O FACRA tem que ser reforçado. O FADA, o FADEPA, o BDA tem que ter capacidade de financiar. Depois vamos discutir o método, isso é outra questão. Mas terem recursos. E há uma coisa que no Orçamento Geral do Estado, quando discutimos na Assembleia Nacional, dissemos, esses recursos que são cabimentados via orçamento é com base nos rendimentos que o Estado tem. Mas temos que ter outros fluxos financeiros que sejam permanentes para essas instituições. Mas, Dr. Severino, quando fala do salário, que pode criar estabilidade, não é, econômica, nós, os sindicalistas, tivemos como base o que está na Lei Geral do Trabalho. Mas, temos que ter em consideração, temos que seguir a legislação e temos que ter em consideração que, pronto, quando o Estado diz que para que se reveja o salário mínimo, temos que ter em conta o nível geral dos preços, não é? A economia também, o nível geral dos preços. Certo. E tem que ver a estabilidade econômica. Então, o nosso objetivo é que o Estado estabilize, porque os preços subiram. Mas a função não é só do Estado, a função é de todos nós, operadores econômicos. Mas então como é que a gente, os sindicatos trabalham com o Estado? Mesmo. Não é? Nós temos que ter acordos coletivos colega, de trabalho. Sim, Eu sei que existe a legislação sindical e também existe a legislação que fala sobre os acordos coletivos de trabalho. Existem empresas que devem acordar, devem estabelecer acordos coletivos de trabalho em função da sua produtividade. Mas quando se trata de um nível inflacionário tão grande, não é? Conforme o Dr. Severino já disse que há um nível inflacionista muito alto, não é? Endémico. Endémico. O que nós, como sindicatos, devemos pedir ao governo? É rever, no sentido de ver qual é o preço dos produtos que estão da cesta básica. Com todo e respeito, só são os 6 produtos. Minha querida não colega, é isso? Minha querida Diga-me colega. só. Okay. O que diz a Lei Geral do Trabalho? Se esses recursos forem pronunciados dessa maneira, que vão, em Castelo, aumentar também a pretensão de outros verem o seu salário aumentar, senão temos um salário igualitário que é comunista. Tem que haver regular, e acabou, tem que ser regular, okay? Tem que ser regular. Portanto, é preciso manter recursos para fomentar o emprego. Tem que ser regular. Para fomentar o emprego. Tem que ser regular. E aumentar a produtividade. Tem que ser regular. O nosso problema é produtividade e a produtividade passa pelo crédito. E sabia que há empresas que têm produtividade e o estrangeiro ganha mais que o povo angolano? Eu não analiso, desculpa. E muitas vezes até deixa-me só bater aqui o diálogo com a senhora. Não se mantém o salário. Não, mas aqui com a minha companheira. Precisamos ouvir a minha todos. querida companheira de muitos anos de luta. Vou querer que conclua Só para o seguinte, a nós temos que ter um Sim. sistema, aquilo que eu dizer, que dê confiança ao assalariado de que há ajustamentos sistémicos. Que é, na base do orçamento na questão função pública, é o Orçamento Geral do Estado. Então, que se analise a taxa de inflação de determinado período e que se faça um ajustamento por via do Orçamento Geral do Estado até onde for possível. Claro que não vamos fazer 100% da taxa de inflação, porque infelizmente é endémica, é alta, mas que dá um certo conforto de que não é preciso estar a negociar
que vai haver um certo aumento. Isso tem que ser feito na base do Orçamento Geral do Estado. E por isso é que as centrais Ok? sindicais entregaram esse caderno antes da aprovação do Orçamento Geral do Estado. Entregaram este caderno antes do Orçamento Geral do Estado. Mas Exatamente para que economia- existisse Para essa que existisse possibilidade. essa possibilidade de se Ok. fazer uma análise. E se aprova o Orçamento Geral do Estado. Mas não sei. Portanto, eu Vamos diria- ouvir António Podia- Stott. Um minuto, É sobre doutora isso, Severino, tá faz bem? favor. Pronto, era. Eu não queria entrar no... Pode entrar, mas a No- ideia no é essa. mérito- Não, pode entrar mesmo. Não, no mérito do caderno reivindicativo e das negociações, porque Sim, sim. ainda estão Então, a ser... vamos fazer o seguinte. Não, mas doutor, para é começar- necessário esclarecer mesmo algo Exatamente, que a então faz doutora favor. trouxe. Não vamos entrar no mérito do caderno reivindicativo, porque Não, eu já tem ia sede de- perguntar-lhe qual é a relação que, em sede de tem negociação. com Eh, as prim- centrais, as forças sindicais. Não, a relação é ótima. A relação é ótima e o que os argumentos das centrais que trazem são triviais, nem é discutível sequer. É visível. Todavia, existe aqui um pensamento seletivo das centrais sindicais. E o pensamento seletivo consiste no seguinte: quer a Convenção 131 da OIT, que estabelece as regras para a fixação do salário mínimo nos países em desenvolvimento, que é o caso de Angola, quer a Lei Geral do Trabalho, que absorve essa norma ipsi verba, traz conforme está na Constituição da OIT, diz que, se por um lado devemos atender o aumento da inflação e a necessidade de um trabalhador atender a sua família, por outro lado existe um conjunto de condicionantes. E um dos principais condicionantes, o Dr. Zeferino disse muito bem, é a produtividade. O outro condicionante é o nível de emprego e o crescimento econômico. Portanto, nós ao olhar e partilhamos isso em sede da escutação, quer dos trabalhadores, quer dos empregadores, partilhamos, nós enquanto executivo não analisamos apenas as setas básicas, nós analisamos pelo menos nove referências. E as 9 referências, algumas delas dão valores superiores a que os sindicatos estão a trazer e outras um pouco abaixo. Portanto, para além de termos essa necessidade de aumentar devido o nível geral de preços, devemos ter o cuidado, primeiro, que não se resolve o problema pela via do aumento do rendimento só, Sim. mas sim pela via da oferta de bens e serviços e da estabilização cambial. O problema de fundo está aí. Se não houvesse essa depreciação do Kwanza e que teve impacto na inflação, hoje não estaríamos a falar de aumento de salário mínimo nas proporções astronômicas que os sindicatos trazem. Por outro lado, tem a questão da produtividade e do emprego. Há uma questão que se coloca, eu vou usar a narrativa que as redes sociais utilizam, temos que tomar uma decisão. Vamos manter as pessoas a viver com um nível de salário mínimo de sobrevivência, 100 mil kwanzas, 60 e tal mil kwanzas, ou menos, ou vamos mandar as pessoas irem comer no contentor? Mas já há pessoas a E comerem a questão no que se contentor, coloca é doutor. que determinados níveis de aumento do salário mínimo vai gerar mais desemprego. E nós estamos a falar salário mínimo versus desemprego. O doutor Zeferino trouxe um tema que é bastante interessante e que não se faz essa análise até lá. Pelo menos poucos conseguem chegar a esse nível de interpretação. Que é, nós para calcular o atual salário mínimo, tendo em conta a cesta básica, assumimos que um agregado angolano é constituído por 5 elementos. 6. E desses, são 5 elementos a média do agregado angolano. E desses 5 elementos, apenas um trabalha. Logo, vamos usar o exemplo, os 245 mil kwanzas que os sindicatos apresentam como proposta. Se nós fomentamos o emprego e num agregado trabalhar em 2, já não precisamos de 245 mil kwanzas, precisamos de metade. Se nós fomentamos ainda mais o emprego e trabalhar em 3, já não precisamos de metade, precisamos ainda de menos. Portanto, a relação, existe um equilíbrio. Mas esse fomentar, doutor, precisa sair do papel. Os sindicatos fizeram Não, mas o Para que fomentar as está aí. pessoas efetivamente Ou tenham um se não emprego. negociar. Podemos olhar, provavelmente temos aqui grandes falhas de comunicação e também não queremos olhar, não há aqui empatia. Sim, sim. O doutor Zeferino trouxe um tema bastante importante do Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado, atualmente, 52% ou mais de 50% é para pagar dívida. Sim, sim. A outra percentagem, mais 26%, é para pagar salário. Depois sobra os restantes para serviços, estamos a falar de saúde, educação, todos os outros serviços, financiamento e companhia. Portanto, financiamento de alguns projetos de investimento. Aumentar em determinadas proporções o salário, estamos a dizer que vamos recorrer à dívida para pagar salário. Logo, recorrer à dívida para pagar salário, que é uma despesa permanente e uma despesa corrente, no próximo ano, em vez de pagarmos 52%, vamos pagar 60% em dívida. E vamos entrar no ciclo vicioso da dívida, que já estamos muito próximo disso, e não vamos resolver o problema de fundo.
O que é que aconteceu neste Orçamento Geral do Estado se fizermos uma leitura holística? Há um incremento na ordem de 360 mil milhões de kwanzas da massa salarial. Desses 350 mil milhões de kwanzas, 150 mil milhões de kwanzas será para o incremento de 5% que já foi feito. O remanescente será para a admissão na saúde, a admissão na educação e a admissão na agricultura, setores prioritários. Há um outro incremento que tem a ver com outras medidas que estão a ser feitas, e a doutora Filomena deve saber muito bem disso. Cerca de 29 mil funcionários públicos do regime geral estavam 10, 5, 15 anos sem atualizar as suas carreiras. E a partir do ano, já há 2 anos, que vêm atualizar as carreiras. Há indivíduos que saíram de técnico datilógrafo para assessor. Primeiro, porque já tinham ensino superior. Segundo, porque em cada 3 anos foram atualizadas as suas carreiras, sobretudo se estiver já na fase de ir para a reforma. É algo que aconteceu, isso tem impacto orçamental. A implementação está a ser paga este mês, eu acho que alguns setores já receberam, dos subsídios das zonas recônditas. São 30% para a renda de casa, 30% para isolamento e 50% para instalação. Portanto, quem está nas zonas recônditas, municípios classificados do tipo C e D devido ao desenvolvimento econômico, não vão receber apenas 5, vão receber 60. Estamos a falar mais de 100 mil funcionários públicos. Isso tem impacto orçamental. Sim, mas não são todos também. Não são todos, não estamos a dizer que são todos. São os municípios. Que mesmo só sendo essa parte, mas também não são todos. Sim, são dos municípios do tipo. Isso é também a preocupação dos sindicatos. Exatamente. Por que é que não é para todos? Porque há sempre limitação financeira. E isso foi explicado. E, portanto, são medidas que vêm anterior à carta dos sindicatos. O que aconteceu ainda em sede de orçamento, temos uma visão holística. Para promover o emprego em setores prioritários, o Estado, mais de 400 mil milhões de kwanzas para capitalizar os instrumentos financeiros do Estado, que é o BDA, o FACA, o Fundo de Garantia de Crédito e outros. Doutores, ainda em sede... Doutor, deixa eu terminar, porque nós temos que ter a visão holística. Doutores todos. Ainda em sede do... Diga o que é que se nessa segunda-feira chegaram a uma conclusão. Com os sindicatos, o que é que se doutora, é o que eu disse na minha intervenção. Não vai responder, não vou entrar em sede. Por uma questão de ética, mas está não foi fechado. Está a dizer que está nessa proposta que apresentou os sindicatos. Ultrapassar a senhora ministra. Que já era para dizer o seguinte. Tá bom, então. Tudo que eu estou a falar, a lei do Orçamento Geral do Estado é pública, está aprovada. O Severino tem isso. Os subsídios das zonas recônditas foram aprovados em julho. Sim. O Fundo Nacional do Emprego foi aprovado dia 1 de julho. Portanto, são medidas anteriores à carta de reivindicação dos sindicatos. E não estamos a falar em sede da negociação, é uma questão de esclarecimento. Não está certo. Em sede do Orçamento Geral do Estado. Isso não é certo. Os sindicatos professores do ensino superior apresentaram essa preocupação há bastante tempo. Até inclusive o Simprof apresentou essa preocupação. Inclusive, no caderno reivindicativo que se apresentou, era para implementação, porque não... Passando mais de 6 meses, doutora, não implementava. Eu vou chegar lá, por isso é que eu não queria entrar no mérito. Por isso é que se pressionava, pressionou-se para que se implementasse, porque desde julho... Não, já para terminar... Desde julho do ano passado que não se implementava. Só para terminar a visão... Só para terminar a visão holística do... Sim, doutora Stott, faz favor. Só para terminar a visão holística do Orçamento Geral do Estado. O governo institucionalizou no dia 1 de junho o Fundo Nacional de Emprego. Previa uma capitalização de 25 mil milhões no 4º trimestre de 2023. No que é que vai consistir este fundo? Este fundo, e o doutor Zeferino disse, mas na perspectiva do apoio ao empresário, o fundo está na perspectiva do apoio das políticas ativas de emprego, ser um instrumento de financiamento perene dessas medidas. Por exemplo, se temos subsídios, se temos aqui os estágios profissionais, nós achamos, o governo acha, que os estágios profissionais não podem ter um período de início e um período de fim. Tem que ter um instrumento financeiro em que os estágios profissionais sejam algo corrente, todos os anos, independentemente, porque nós tínhamos isso no PAP, que era um programa que tinha um princípio e fim. Uma vez terminado o programa, não há recursos financeiros, os estágios profissionais também terminaram. Então era para tornar essas iniciativas perenes. E isso é importante para os nossos filhos. É importante e permite... Para os jovens, não é? E permite... Sim, desde que seja abrangente. Sim, claro. E, portanto, em sede do Fundo Nacional do Emprego, o Estado levou à Assembleia Nacional uma proposta de 10 mil milhões de capitalização inicial. Os deputados disseram que 10 mil milhões não é suficiente para os desafios e vamos aumentar para 21 mil milhões. Ou seja, é para passarmos a mensagem que todo o país está mobilizado
A decisão política já foi tomada. A visão é esta, é olhar para a promoção do emprego, através, nesse caso, da promoção da atividade econômica, através das políticas ativas de emprego, através da melhoria das competências dos jovens, e não olhamos para a questão do rendimento. Não obstante a isso, o rendimento é importante. E agora consigo responder à questão da doutora Filomena. O caderno reivindicativo que é público dos sindicatos é um agregar de consolidar de várias reivindicações. Na verdade, são 57 reivindicações de quase 17 sindicatos. Vão desde os professores, ensino superior, entre É só 25% das reivindicações. O que nós fizemos foi, e antes mesmo de submeter a carta, e a doutora Filomena sabe que eu acompanho quase todas as reuniões em função da minha função, o que nós fizemos foi, sistematizamos as reivindicações todas, em 3 grandes eixos. O primeiro eixo tem a ver com o eixo dos rendimentos de trabalho, na qual tínhamos vencimento, subsídios e IRT. Okay. Tínhamos um outro segundo eixo, que são as relações de trabalho, na qual temos as promoções de carreira, que também eram reivindicadas. E um terceiro, que eram as condições de trabalho. A recomendação foi, as condições de trabalho dos departamentos ministeriais resolvem com os sindicatos, porque são questões de bata e outras coisas, não é que não é algo estruturante para ser tratado com o governo como um bloco. As questões relativas ao rendimento é transversal, não pode ser discutida sindicato a sindicato. É o que era feito no passado, mas não é o que vai ser feito agora. E criou-se o que se chama roteiro para a implementação da nova arquitetura remuneratória, em que temos o perfil da atualização salarial da função pública como um dos entregáveis, os benefícios não pecuniários para os funcionários públicos, e temos um conjunto de medidas estruturantes para resolver a questão remuneratória dos funcionários também públicos. pediu-se para baixar o imposto de rendimento, está muito alto. Também é uma da questão também dos sindicatos. A questão do IRT eu não vou entrar, porque senão vou entrar no documento. O doutor já disse, a doutora Filomena, que não vai, ao pormenor, abordar o caderno reivindicativo. As questões colocadas pelos sindicatos, seja de forma descentralizada ou seja de forma individual, foram elas analisadas, adotou-se uma abordagem para serem resolvidas, essa abordagem está a ser implementada, todavia, por ausência de comunicação efetiva e ausência também de alguma empatia, os sindicatos sentiram-se em parte ultrapassados porque os instrumentos foram colocados e foi fruto da auscultação dos vários sindicatos e as centrais sindicais sentiram-se mais ou menos ultrapassadas. Com o RINAR, que está aí é público, podemos ver em sede da imprensa nacional, o Fundo Nacional de Emprego também é público em sede da imprensa nacional, o subsídio das zonas recônditas é público, também pode ser visto em imprensa nacional, o Orçamento Geral do Estado é público, pode ser visto em imprensa nacional. Portanto, o que está a faltar é apenas um compromisso de médio e longo prazo das partes e deixamos os nossos egos de lado. Isto é muito aliciante, mas nós temos é criar emprego. Exatamente. Eu já voltaria aos senhores exatamente para falarmos sobre isso. Eu queria fazer uma abordagem. Estamos a abordar os desafios da empregabilidade no país. Queria fazer um desafio aqui ao colega da APIMA. Faz favor. Que a construção civil pode ser o maior empregador. Até porque a sua formação se faz na prática, por isso é que os nossos jovens que não quiseram participar no esforço de defesa, quando foram lá para fora, empregaram-se na construção civil. Porque são operações, atividades sistémicas. Fazem todos os dias a mesma coisa até que se tornam especializados. Portanto, a construção civil. Agora, a área privada tem, de facto, que julgar esse papel. Mas eu continuo a pensar que o Estado, nesta política de autoconstrução, não pode só talhonar. Não pode. O Estado tem que ir buscar recursos no sentido de fomentar a autoconstrução dirigida pelo Estado. Nós temos um projeto que entrou ontem no Gabinete do Ministro de Estado, depois da reunião que nós tivemos com a equipa económica, nós, AIA, em que se constroem as bases das casas e dá-se um título. Está a perceber? Eu fiz essa experiência em Bengala há muitos anos atrás. O Estado talhonou, construiu a base das casas e deu títulos. Com esse título, que é uma pré-casa, porque você sabe melhor que eu que a estrutura física mais importante é a base da casa. Com o projeto de termos as colunas, ok? Que depois cada um, como se diz na gíria, vai se virar. Se eu sou funcionário do banco, digo assim, eu já tenho um título, eu quero um financiamento.
as próprias famílias juntam, porque nós os construímos, só que anarquicamente e no informal, como você disse bem. Mas será este o melhor caminho? Vamos ouvir a visão da PIMA. Não, Será este porque o melhor eles caminho depois podem comprar esses talhões e depois irem buscar pessoas que tenham o mínimo de recursos para fazer as casas, que é a empregabilidade. O que estamos a ver é a empregabilidade. Criando isso, também nas empresas hoje que estão a trabalhar, as indústrias a 60% e algumas até 40% nos materiais de construção, vão empregar mais gente. E a construção, o material de construção não anda pelas próprias pernas, digamos assim. Como é que anda? É um caminho que precisa ser Nos feito. caminhões. Então é preciso estiva. Estiva na carga, estiva na descarga. Nos centros onde se fizer isso, há até outros serviços complementares. Eu vou falar, por exemplo, das senhoras que fazem a cozinha, os guardas, tudo isso cria emprego, a construção civil. Eu, um bocado esqueci-me, falei do café e não falei do algodão. Nós temos 3 grandes têxteis. Os Estados Unidos... E nós temos um histórico de produção de grandes algodão, de produtores, exportação. quer de algodão, quer de café. O algodão, o nome mais emblemático é Malanja, é a Baixa de Cassanhos. Mas sempre se produziu algodão. Na Huila, em Bengala e no Kwanza Sul. Por isso é que está lá uma África têxtil em Bengala. Então, esta questão, nossa obsessão lógica, coerente, digamos, de dizer que temos que fazer alimentação, não pode esquecer que as pessoas que lá estão, com os recursos naturais que temos e as condições, aquele palavrão, endafoclimáticas, também têm que ser integradas na economia para termos emprego, porque... E é preciso aí os capitais do Estado para dar esse apoio, ok? Para que tenhamos emprego. O funcionário público é sozinho, o empregado da empresa é sozinho, tem uma pressão muito grande dentro do lar. Mas qual é a realidade dos industriais hoje, Dr. Severino? Não, é que temos uma baixa de produção muito grande, que não recuperamos da Covid. E agora, com o menor rendimento, com o aumento dos preços e os salários, por isso é que eu digo, salário aumentado é consumo, mas tem que ser muito bem dimensionado para não exponenciar outra vez a inflação, nós podemos ir saindo da crise. Mas sistematizando isto que estão a pedir, não discuto o mérito do 250, porque deste ano não discuti essa questão. Não discuto esse mérito, ok? Mas dizer, nós temos um programa para chegar lá. E não querer dar um salto maior que a perna, que depois faltam recursos para fomentar a empregabilidade, que é a economia. Mas há quem defenda também. Esse salto não pode ser maior que a perna. Porque isso Claro, negocia-se, né? Negocia-se, está-se a negociar. É isso que eu E digo. está-se a apresentar a proposta ao governo para que se estabilize a inflação. Porque os sindicatos também sabem perfeitamente que não é possível este valor, mas é discutível. E, aliás, já se apresentou a contraproposta. É discutível, sim. Por isso é que eu disse inicialmente que apresentamos essa proposta em função do nível de preço dos produtos e da inflação em termos de bens e serviços a nível da nossa sociedade. Mas o Estado está a empregar muito. O Estado tem estado a empregar. Na saúde, O Estado tem estado a empregar. O Estado tem a empregar muito na saúde, na educação. O Estado tem estado a Porque empregar. há mais Mas escolas, vamos fazer há mais formação. Doutora hospitais. Filomena, Dr. Severino. Ok? Vamos ouvir também Há o mais Dr. escolas, há Massada mais e depois eu já volto hospitais. assim, Dr. Severino, Há por esses favor. Mas as esforços pessoas têm que comer. Doutor Massada, sim, Bem, por sim, favor. doutor Severino, eu concordo com todas as opiniões que está-se a abordar aqui na mesa, mas é importante sabermos quem é que vai financiar a economia real. Não é o Estado, mas é o banco. Não é, desculpe lá, está enganado. O Estado não tem essa capacidade. Mas é o banco, os Porque bancos. você entra numa zona de risco. Os bancos não têm que financiar a zona de risco. Nós queremos bancos fortes. Mas quais são os bancos fortes em Angola? Pois são, estão todos a ganhar dinheiro, ganharam mais dinheiro do que nunca. Mas ganham dinheiro com, por quê? ganham dinheiro com o Estado, do Severino. Os bancos, os em Ganharam Angola. dinheiro com a taxa de inflação. Exatamente. Em todo o mundo, onde há inflação, os bancos ganham mais Ganham dinheiro. ali. Ok? Mas o que é que nós temos que fazer então? Se os bancos em Angola não têm capacidade para financiar a economia A real? construção civil não tem. Não tem, Não sim, tem não tem. construção civil. Eles não acreditam, eles acham que todas as Não empresas tem, que não fazem tem. Não é possível haver negócio. empregos. Não temos esses bancos Se a com economia essa real capacidade. não Não funciona, não há temos. empregos. Não temos nossos bancos. Não estão no ranking dos bancos africanos. Sim, até os projetos Com mérito, agrícolas eu não não têm estou a discutir a condições. Os questão do bancos, mérito de nós cada apresentamos banco, uma proposta, onde cresceram. um projeto agrícola para produzir milho em grande escala. Os bancos não têm dinheiro. Financiamento. Nenhuma cooperativa de banco não tem. Como é que você está a pedir que o banco faça isso? Não. Agora, o que o FACRA faz é financiar
a agricultura familiar não consegue responder à expectativa, à procura e à oferta do mercado. Muitas vezes não faz a banca, não é que não possa, é o nível de risco. associado Porque à você, operação. por exemplo, não tem seguro hoje para a sua produção. Mas agora, E eu não quero que os bancos façam financiamento em áreas de risco. Eu não quero. Eu quero bancos robustos, estabilizados. Mas agora, doutor Severino, qual é? Nós temos a Não, dificuldade nós todos com os ficamos aqui financiamentos. nessa dependência, Sim, que os sim. bancos não têm financiamento, o Estado não pode fazer financiamento. Qual é o recurso que temos que usar nós? Porque nós não podemos ficar parados, porque nós temos Sabe onde temos vamos buscar funcionários. dinheiro? Sim. Sabe onde? Vamos reduzir o subsídio aos combustíveis. Ok? Sim. Vamos reduzir. O financiamento que o Estado tinha. Ontem uma senhora, na reunião que tivemos com os investidores não, os industriais e agricultores americanos que aí estão, que disse, eu vi um grande dinamismo na cidade de Luanda. Sabe o que é o dinamismo? Gasolina barata. Ok? Essa é a verdade. É que é o problema. Se nós conseguirmos corrigir o preço dos combustíveis, Mas gasolina barata para particularmente quem, no doutor Severino? Aí temos O gasóleo- No bolso do cidadão? no gasóleo, que é uma área mais estruturada, que são empresas, e que já está discutido o subsídio para a agricultura, está discutido o subsídio para as pescas, ok? Porque 300 milhões de dólares, 10 anos depois, são 3 mil milhões de dólares que nós estamos a perder no contrabando. E o que é que acontece? Você, para combater o contrabando, cria uma despesa. Fiscais, polícia, guarda-fronteira, tudo a tentar controlar. Conseguimos? Não. A corrupção é muito mais forte. Não. E vence isso, ok? Há que corrigir o preço do gasóleo. controle, Sobretudo do o gasóleo. Doutor Stott, sabemos que E aí muitas vamos buscar empresas... muito dinheiro. Então não vai haver Um minuto, como, doutor. não vai haver empregabilidade. Doutor Severino, Para haver sabemos que dinheiro para muitas financiar a empresas economia. do setor privado Não estão há emprego. a despedir trabalhadores e que estes trabalhadores têm contratos precários. O que é que o Estado tem estado a fazer para salvaguardar os funcionários nestas situações, com contratos precários? Quando diz contratos precários... São os contratos de 3 meses renováveis. Não, os contratos, aqui temos uma questão que é da liberdade contratual. As partes sentaram e foi assim acordado, devem apenas cumprir o que está acordado. Mas sabe que naquelas situações em que a pessoa está desempregada e surge a oportunidade, não existe muito a vontade de querer discutir exatamente pela necessidade, a pessoa fica mais vulnerável. Aqui é a lei da procura e da oferta. E num cenário de muito desemprego, naturalmente o colaborador fica cada vez mais vulnerável na transação. Por quê? Porque facilmente há muita oferta de mão de obra. E para resolver esse problema, porque temos que garantir o princípio da liberdade contratual Sim, sim. e da livre iniciativa econômica, em sede da nova lei geral do trabalho, foi institucionalizado como contrato regra o contrato por tempo determinado. Enquanto a lei vigorar, por exemplo, esta que está a vigorar atualmente, o Estado tem que, pelo menos, garantir que as partes não violaram nenhum preceito legal e que, se o contrato é assim, é assim. E nós, o Estado, na posição que se encontrou, foi reforçar aqui o mecanismo através da Lei Geral do Trabalho, em que o contrato regra passou a ser o contrato de tempo determinado e não o contrato de tempo indeterminado. Também reduziu o tempo de renovação dos contratos. Houve um conjunto de medidas que permitiu colocar o trabalhador numa situação mais favorável, né? Mas uma vez aprovada a lei, repito, desde que se cumpram as leis, vamos ter que respeitar o princípio da liberdade contratual. Mas, Leida, eu queria trazer aqui uma nota sobre... Uma nota não, até porque é muita informação. Faz favor. Nós fizemos um diagnóstico profundo em sede da problemática e dos desafios da empregabilidade em Angola. E esse diagnóstico profundo ouvimos os empresários, ouvimos os trabalhadores, ouvimos as associações juvenis, inclusive a JMPLA, a Jura, o Conselho Nacional da Juventude, o CNJ, ouvimos a CIAST, o SICA, ouvimos o Grupo Técnico, a AIA, ou seja, nós ouvimos, tentamos ouvir as várias sensibilidades da sociedade. E com base nessa auscultação, que foi muito ampla, o governo criou e definiu politicamente qual é a sua visão para o mercado de trabalho e emprego em Angola. E qual é a visão? E a visão que se criou é um instrumento chamado Agenda Nacional para o Emprego. A Agenda Nacional para o Emprego foi um instrumento resultante dessa abordagem toda,
que trouxe, por exemplo, quando falamos do Fundo Nacional para o Emprego, não surgiu do nada. O Fundo Nacional do Emprego é um instrumento financeiro previsto na Agenda Nacional para o Emprego. Mas esse fundo, quem gera o fundo? É o Estado? O fundo vai ser gerido pelo Instituto Nacional de Segurança Social. Mas nós temos o plano de desenvolvimento nacional. Não, a questão do plano de desenvolvimento nacional, Leila, é que temos sempre um princípio e um fim, e o plano geralmente está muito ligado ao governo. O responsável para a implementação do plano é sempre o governo. E nós vimos que a questão do emprego não pode ser tratada só pelo governo. É uma questão nacional e é uma questão que tem que envolver todas as partes interessadas. Então elevamos, é como se estivéssemos a falar a Agenda 2030, tem orientações... Mas existem, exatamente aí que eu queria tocar, existem metas nesta... Um minuto, doutora Massada. Existem metas a serem cumpridas até 2027 no Plano Nacional, no Plano de Desenvolvimento Nacional, no concernente à empregabilidade, exatamente, ao emprego. E eu quero perceber por que é feita essa diferença. Se nós temos tudo definido, diz, por exemplo, que a taxa de empregabilidade deve passar de 36% para 41%, e a preocupação era como é que... Acho que é o contrário, da taxa atual para 25% até 2027. Ok, e como é que se chega a estes números quando temos a atenção dividida, por assim dizer? Não, e este é um tema que a agenda veio corrigir. Nós identificamos que existiam iniciativas privadas e públicas, e mesmo dentro das iniciativas públicas, um ministério implementa um, o outro implementa outro, o outro implementa outro, e faltava aqui o reforço da coordenação. E a Agenda Nacional do Emprego vem trazer esse reforço da coordenação. E eu vou dar um exemplo concreto para os telespectadores perceberem. Eu estive recentemente, acho que quinta-feira, na Rádio Nacional de Angola. O PCA da ZE diz que tinha uma plataforma para a colocação de empregos, não é? Tem em pipeline, estamos aqui a dizer projetos em curso, 5 mil milhões, e que vai gerar não sei quantos postos de trabalho. E na mesma entrevista, ou no mesmo debate, tinha um chinês que está a investir numa nova cidade da China, na Via Expressa, que também tinha propostas de postos de trabalho. O que é que a Agenda Nacional vem fazer? E conseguimos colocar uma norma na agenda, que é todas as iniciativas públicas e privadas devem comunicar a perspectiva de geração de mão de obra para nós conseguirmos antecipar as competências e depois a efetiva mão de obra contratualizada. Ou seja, hoje nós olhamos para os dados apresentados sobre o emprego, provavelmente estamos até a gerar um pouquinho mais. Mas como é que o Ministério vai trabalhar com isso para que o cidadão, o grupo-alvo, tenha acesso a essa informação? Como é que eu, por exemplo, vou saber que dentro daquilo que são as minhas valências técnicas, profissionais, existe disponibilidade nesta ou naquela empresa? Nós temos atualmente, o modelo atual, temos os centros de empregos e agências de colocação privadas. Centros de emprego temos públicos e privados e alguns até ligados a alguns públicos e privados. Depois temos agências de colocação. Essas agências de colocação, centros de emprego, os departamentos ministeriais que dão as licenças de atividade, vão reportar toda a informação a um instrumento que é o Observatório Nacional para o Emprego. E o Observatório Nacional para o Emprego, olhando para a informação qualitativa, porque a informação do INE não nos diz que tipo de mão de obra está a se pedir, qual é a idade média que estão a pedir, experiência de trabalho, quais são as competências que o mercado está a pedir. Portanto, a informação mais qualitativa do Observatório é que vai permitir direcionar a oferta. Vou dar um exemplo concreto que nós assistimos em sede do PAP. Os jovens que fizeram estágios profissionais na indústria, na parceria com as indústrias de bebida, 7 em cada 10 jovens que fizeram estágios profissionais foram contratualizados. Ou seja, uma taxa de retenção na ordem de 70%. Mas agora fala do PAP. O PAP falhou? O PAP terminou? O que aconteceu com o PAP? Por isso é que eu Só disse, para as pessoas entendam, o PAP é o Plano de Ação de Promoção da Empregabilidade. O PAP tinha um período de início e um período de fim. Ele tinha início em 2019 e fim em 2023. Os objetivos foram alcançados? A maior parte dos objetivos foram alcançados, Leila. Todavia, o que nós verificamos no PAP, e por isso trazemos a agenda com uma perspectiva mais abrangente, é a intensidade. Nós estamos a falar de 5, por exemplo, estamos a falar de 9 milhões, 8 a 9 milhões de jovens na informalidade. A procura, não é? Na informalidade, né? Ou então vamos falar de quase 5 milhões no desemprego à procura do primeiro emprego. São números altos, doutor. Aliás, é economista. Exatamente. E melhor do que eu percebo.
Ninguém se sente confortável em, por exemplo, falar que só fizemos 6 mil estágios, quando o universo são de 5 milhões. Portanto, mas tem algo muito interessante, que vimos que na indústria da bebida há uma taxa de retenção de 70%. Por que não multiplicar isso por 100, por 200, por 1000? Aliás, agora que fala da indústria da bebida, Aqui uma questão que eu queria colocar. Vamos ter mais jovens para o desemprego, agora com a proibição, com o decreto que vai começar a vigorar agora em março. Mas ia também trazer um exemplo dos estágios profissionais, que não foi um dos melhores. O acordo com a Associação das Empresas Chinesas, a taxa de retenção e a taxa de, pelo menos até de estágios, foi abaixo de 0%, ou muito próximo de 0%. E por quê? Porque os profissionais chineses falam mandarim ou inglês. Os nossos jovens falam português. Logo, não houve processo de... Não há aprendizagem. A comunicação não flui. Não há comunicação. Se não há entendimento, não há comunicação. E isso faz com que começamos a refletir e começamos a trazer à mesa, por que não, em sede do Sistema Nacional de Formação Profissional ou mesmo do Sistema Nacional de Ensino, temos salas para mandarim ou para inglês ou para russo, o que for. Mas desculpa lá, isso é muito importante, mas nós temos que ter programas de massificação do emprego. Doutor Severino. Massificação. Doutor Severino, nós 5 milhões de empregados, isso é muito bom o que está a dizer. Mas o problema é massificar a empregabilidade. Mas como é que se pode massificar a empregabilidade? Queriam criar um desafio de oportunidade para massificar o emprego. É preciso financiar a economia real. Como é que podemos fazer para financiar a economia real? Esse é o maior foco. Está aqui definido. Já falamos aqui que são 4 fundos que existem. Sim. É o FGC, sim. É o FACRA, é o FADA, poderá vir o FADEPA para as pescas. Mas o FADA financia o quê? O FADA dá garantias de crédito. Não, deixa-me só dizer. No seu caso, se você tiver um bom projeto, o FADA, apontou-me o FADA, estava a inverter mal. O FADA é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário. No vosso caso, pode ser o FACRA. Que vocês têm que trabalhar com o FACRA para vos dar garantia, que eles dão garantia aos bancos. Os bancos é que lhe vão financiar. Mas tem que ter a garantia do FACRA, que é Estado. Mas o FACRA financia, dá garantia a projeto de 10 milhões de kwanza. Não é verdade. Não. FACRA não. Há projetos de 30, 40 milhões de dólares. Não, mas projetos, por exemplo, para mantermos a produção em grande escala. O FACRA dá garantia. Sim, deixa-me só dizer. Okay. Eu vou pedir um projeto agrícola para produzir milho em grande escala. Mas por que é que pensa em grande escala? Isso também é um problema nosso, só queremos fazer grande. Está errado. Para responder à expectativa, à procura. Pequeno. Se você nunca produziu, comece pequeno. Não. É verdade. É verdade, meu caro. Em Angola não tem oportunidade, doutor Severino. Imaginemos, por exemplo, um projeto de produzir em grande escala, não é? Mas nós temos muitos empresários que receberam financiamento para produzir em grande escala e hoje as fazendas não estão a funcionar. O próprio empresário angolano não receberam financiamento. Os que receberam financiamento são as pessoas que trabalham a nível dos bancos, nas instituições públicas, que não são empresários. Como é que agora se vai fazer essa distinção entre quem é empresário e vai, de facto, trabalhar como deve ser? Então, os bancos, o erro existe mesmo dentro dos bancos. O empresariado angolano não recebe. Os que recebem dinheiro não são empresários. Vou ser sincero. Isso é verdade. Tem que se denunciar. Sim. Isso são questões de pormenor e não resolve o problema da massificação do emprego. Sim. E há outro pormenor, podemos criar emprego, Severino? Que é o seguinte. A função da recolha da tributação hoje está concentrada no agente formal da AGT. No agente formal da AGT. Mas nós temos milhões que estão no mercado informal. Quem cobra a tributação? Não pode ser o agente formal da AGT, porque ele não vai à praia, e eu digo isto, não é depreciativo, com sapato de sola fina, cobrar imposto a quem está na praia. Não vai. Então, por que a gente não faz aquilo que a Thatcher fez num outro volume de escala, que é a privatização? Termos agentes que cobrem, que ganhem daquilo que vão cobrar. O Estado vai ter mais rendimento e vai ter mais pessoas empregadas. Eu digo, muitos culpa-patas podiam ter essa função. Eu, quando vou ao interior, e se tenho uma dificuldade, eu paro e aparece um culpa-pata ajudar-me. Por que é que eles não fazem, por exemplo, a cobrança do imposto no interior, nas habitações? Por que é que não cobramos
nas praias aqueles que estão a rendimento das pescas? Por que é que não cobramos os taxistas informais, que são dezenas de milhares? A publicidade que está aí. Temos que ter mecanismos de cobrança se ajustem à nossa realidade. E aí vamos criar milhares de postos de trabalho, sem obrigações para o Estado. Leda, sim. dentro aquilo que o doutor Sobrinho disse para cobrar Ele rendas sobre pronunciar. as casas, por exemplo. Nós tivemos, eu estive no debate na Rádio Nacional, eu disse publicamente que 80% do patrimônio não está legal. Não vamos tributar algo que não está legal e não está cadastrado. Nós, a PIMA, estamos a levar a cabo o Cadastro Nacional das Pessoas Físicas e Jurídicas. Doutor Severino, nós temos a sede no Patriota. Todos os dias nós recebemos mais de 60 pessoas para fazer cadastro, porque são agentes, vivem na informalidade. O que nós queremos é pegarmos essa juventude, dar formação, tirá-lo da informalidade, atribuir uma carteira profissional. Só a nível do país, só em Luanda, estamos aproximando de 17 mil jovens. Mas você está-me a dar razão. Está-me a dar razão. Sim. Então, é isso que tem que se fazer. Não. Em vez do FACRA fazer, ou FATA, são dimensões diferentes. devia ser os bancos a fazer. Não são Os dimensões bancos? diferentes. Por quê os bancos? O problema não é isso, doutor. O que está Se acontecendo... nós Precisa de pegamos uma o dinheiro garantia. do FACRA, dar, por exemplo, criar-se aqui o FACRA fundo não dá do dinheiro, emprego. FACRA Devia dá ser garantias. Sim. Não é São as dinheiro. garantias que dá. Agora até Não queria- vejo garantia nenhuma. O empresariado não vejo essas garantias. Nós estamos na economia real. Nós vivemos a realidade. Estamos a dizer que Então, esse é o apelo que nós vamos fazer. É preciso rever as dar uma políticas. nota, Sim, né? sim, faz favor. Nós em sede, por isso é que temos que comunicar mais, né? A Agenda Nacional para o Emprego, por exemplo, o empresário olha mais para a sua dimensão de empresário. Nós, governo, temos que olhar para a floresta como um todo. O governo tem que promover isso. Mas temos instrumento para promover. E não promover. Por exemplo, não sei se o doutor, antes de nós falarmos do OGE sobre o FACA, os financiamentos estão no FACA, informou-se sobre os mesmos. Né? Existem, houve um aumento do... Mas o que é que a agenda tem? Para o setor da construção civil, para o setor da pesca, da hotelaria e outros, tem orientações concretas. A questão, por exemplo, do seguro agrícola é uma recomendação da agenda, seguro agrícola. A questão, vamos para o setor, por exemplo, da construção, em que temos o doutor, por exemplo, diz, no curto prazo, integrar a formação técnico-profissional em ambiente de trabalho de projetos financiados pelo OGE, para depois garantir a manutenção dessas infraestruturas. Quais são os projetos que o OGE financia? Projetos de empreitada financiados pelo OGE. Não é? É futuro, não estamos a falar agora, estamos a falar do futuro. Não é? Tem aqui outra recomendação bastante interessante que está a acontecer agora. Implementação das iniciativas de loteamento e infraestrutura para a venda a preços controlados. O Estado nunca teve melhor experiência. Estabelecimento da lei da alienação fiduciária. Com certeza. Está a ver a declaração do Bengo? Desculpa, doutor Stock. O presidente da República disse assim, deixa os privados. Há coisa que o Estado tem que tirar por privado. Temos que ter essa coragem. O presidente orientou, dão tudo aos privados. O que acontece? O Estado às vezes pega a coisa que os privados têm a melhor dinâmica. Mas não se esqueça que as centralidades estão a ser feitas com financiamento externo. Exato. É financiamento externo, não é dinheiro local. Nós vamos fazer o seguinte, peço desculpas, doutor Stoto. Não, vai continuar. É que precisamos cumprir a hora do intervalo. Vamos fazer mais um intervalo neste debate livre e quando regressarmos vamos dar continuidade ao tema que nos propomos abordar esta noite, o estado da empregabilidade em Angola. Estamos de volta ao debate livre na TV Zimbo. Os desafios da empregabilidade em Angola é o tema que estamos a abordar esta noite. Em estúdio, os nossos convidados, antes de irmos ao intervalo, o Dr. António Stott, que é Diretor Nacional do Trabalho, está aqui em representação do MAPTES, tinha a palavra. Sim, obrigado, Leida. Não, o que eu estava a tentar explicar, acho que não consegui me concluir, é que a Agenda Nacional de Emprego não é um projeto. As orientações que temos na agenda não é para o governo. Estamos a falar da questão da implementação de iniciativa de loteamento de infraestrutura. Os empresários que se acharem que têm capacidade, os empresários que conseguirem conceber, eles podem entrar
e podem até manifestar essa intenção junto do governo. Mas as pessoas interessadas têm acesso a essas informações? Isso é público, está publicado em Diário da República e partilhamos com os nossos parceiros sociais. Mas é suficiente que esteja publicado em Diário da República aqui fizemos ou meio se termo, também se passa essa informação? Fizemos meia culpa porque também temos que divulgar mais. E mais do que isso, o que nós notamos, e começou logo em sede do discurso do Presidente da República, quando se pronunciou depois dos resultados definitivos das eleições, quando falou do emprego jovem, que tinha que se ter aqui alguma atenção especial e redobrada para os empregos jovens, voltou a reforçar no discurso da tomada de posse e tem reforçado de forma regular nas suas intervenções públicas. Sim, mas na prática, o que é que acontece? O que é que isso tem despoletado? Tem despoletado rasgos individuais. Vimos associações, grupos de empresários, temos aqui a PIMA, que também já quer se juntar muito rápido e depois atribuir carteiras. Portanto, seria bom, e isto temos em sede da agenda, essas iniciativas individuais públicas devem ser reportadas ao Ministério do MAPES, que está a coordenar, para enquadrá-la. Por exemplo, a PIMA... Não se vai levar muito tempo? Não vai. Eu vou dar um exemplo concreto de como é que podemos ir buscar sinergias, em vez de trabalharmos de forma isolada. A PIMA está a fazer esse cadastramento das pessoas jurídicas e físicas. São quantos? 16 mil? Só em Luanda estima-se 17 mil. 17 mil, exatamente. Agora, já foi interligada o país todo? Sim, exatamente, são 17 mil. O governo, em sede do Fundo Nacional para o Emprego, está a ensaiar uma medida que são contratos locais de emprego. E olhando para a necessidade do cadastramento e depois legalização dos patrimônios, dos profissionais é convosco, estou a falar mesmo dos imóveis, pretende criar aqui jovens associados em cooperativas, de 5 ou mais, vão ter um contrato com a administração local e o fundo vai pagar 6 a 1 ano. Se os profissionais são estes que a PIMA já identificou, já cadastrou e vai até dar uma carteira, uma licença, já tem estado a colaborar com então, isso, se comunicar esta informação a nós, MAPES, junto do MAT, nós vamos meter esses jovens a trabalhar nas cooperativas locais de emprego. E, portanto, só vamos ir buscar sinergias. Ou seja, em vez de estarmos mais à procura para esses jovens, já temos a PIMA organizada, vamos pô-los a conversar e o fundo pode até pagar 6 meses desses como contratos de prestação de serviço. E como a questão do setor imobiliário, existem outras. Por exemplo, para corte de poda de árvores, recolha de resíduos sólidos. Ou seja, existe um conjunto de iniciativas dentro das medidas imediatas ou prioritárias em sede do Fundo Nacional de Emprego. Se nós olharmos que existe uma agenda, que existe um departamento ministerial responsável para isto, pelo menos comunica as iniciativas e nós vamos enquadrá-las e assim vamos conseguir ter um maior impacto na geração de emprego ou pelo menos manter os empregos que existem. Nós temos muita gente na informalidade. Os sindicatos são os nossos maiores parceiros. Ainda, felizmente, que há gente na informalidade. Há trabalhadores, felizmente, por exemplo, que precisam de emprego, ser inseridos na rendimento. formação profissional. Por exemplo, já trabalham, mas querem melhorar a sua formação. Não apetece, nesse aspecto, também inserir nesses programas? Uma vez que ele também contribui para na medida em que se já trabalha, fica um pouco mais complexo. Formação profissional. Se já a formação profissional... Quero melhorar a sua formação que é para agregar valor. Existe a questão da requalificação profissional. Também garantir o desemprego. Eu vou dar um exemplo que pode acontecer na administração pública. Está-se a extinguir a função de datilógrafo. Não é? Está-se a extinguir a profissão de datilógrafo. Se identificar que existem 10 mil, 20 mil funcionários que ainda são datilógrafos e é uma carreira, é uma função que quer mesmo se extinguir porque já não faz sentido, o tesoureiro, portanto, eles vão ter uma formação para fazer a requalificação. Mas o carpinteiro, o eletricista, o Estes marceneiro... centros de emprego têm tudo isso. Ainda já existe isso. Já existe. E para dar uma nota que as políticas ativas de mercado de trabalho também incidem sobre os desempregados que já contribuíram. Têm direito a benefícios? São enquadrados nos vários programas. Eu já contribuí, me encontro numa situação temporária de desemprego, eu posso ter um apoio financeiro para criar o autoemprego e empregar a mim e mais 4 pessoas. Mas qual é a área do Ministério que trata disso? Isso não é no órgão central, isto é em sede da implementação das várias medidas, nesse caso do INAFOP, pode concorrer para um microcrédito, pode concorrer para um leasing de equipamento,
e pode concorrer para qualquer um dos programas. Muitas tem das que vezes é divulgar mais. informação, né? Não há muita informação no mercado para isso. Mas os kits profissionais, exemplo concreto que nós tivemos, e deve ser replicado, foi os kits profissionais atribuídos em cooperativas, em que eles é que definiram o tipo de linha, porque eles é que são os pescadores. Esses kits profissionais até hoje existem e até hoje eles conseguem pagar os créditos. Mas aqueles kits profissionais que foram construídos de uma forma standard, hoje têm mais dificuldades em pagar o crédito, têm mais dificuldades, até muitas das vezes temos dificuldades em localizá-los. Portanto, quando se faz um programa e a iniciativa vem de quem precisa, de facto, nesse caso os pescadores em Benguela e companhia, Ou seja, serem funciona, auscultados, exatamente, para funciona entender melhor. as reais necessidades. Exatamente. E tem sido esta, e agora é a nova filosofia da Agenda Nacional de Emprego, os trabalhadores, os empregadores, os colaboradores, o jovem desempregado, é que devem identificar a sua necessidade e, se houver margem ou abertura de um dos programas, serem enquadrados. Eu falava há pouco da informalidade, Dr. Severino, e depois acabamos por ouvir o Dr. Stott. A questão da informalidade é que temos muita gente, muitos jovens na informalidade. O que é que precisamos fazer para que o Estado também não perca dinheiro com os impostos que poderiam ser pagos se estas pessoas tivessem Mas é preciso que na haja formalidade? proximidade. É aquilo que eu digo. Quem é que vai cobrar essas pessoas no ambiente que é? Quem vai ser? Não é o funcionário, o ortodoxo da AGT, não é. São pessoas que estão no meio, que têm facilidade de comunicação, conhecem hábitos de consumo, hábitos e tradições, até mesmo a língua, ok? Eu ainda acho que devia ser a formalização do negócio. Formalização. Formalizando o negócio, eles poderiam estar... Mas a formalização E podiam pagar o imposto. a formalização tem obrigações, ok? E é isso que está a acontecer, porque há logo o medo do imposto. Este é que é o problema. Então, nós temos que ter um imposto unificado, simples. Não gostam de falar do imposto geral mínimo, que havia outro tempo. Que toda a gente era cidadão, porque era tributado. E eu chegava, por exemplo, a um posto médico e queria assistir o meu filho e dizia, não há isto, não há aquilo. Eu dizia, desculpa, eu já paguei o meu imposto, que até combateria a corrupção e a extorsão. Mas como hoje não pago, submeto-me a não ter uma articulação com o funcionário público que está até muitas das vezes, objetivamente para resolver um problema, ok? Por exemplo, houve aqui uma questão que deixaram de pedir aos pais suporte para as escolas. Mas porquê que deixaram de pedir suporte às escolas? O Estado quis fazer assim, quis fazer sozinho. O resultado criou mais um problema, porque não há manutenção permanente. E um dos nossos problemas é a falta de manutenção permanente. Eu gostava de falar de formação. Formação dual. Nós estamos fartos de falar de formação dual há anos. Que é, o jovem que quando está na escola, no ensino médio, tem que começar a ter hábitos de trabalho. Fugir da ociosidade das férias. Fugir de ficar em casa. Fugir da ociosidade que leva a maus hábitos. Que é estar... Eu estou aqui, mas nós tentamos fazer isso com a Piaget, pegar neles, temos empresas à volta para terem trabalho e também criarem o hábito de a disciplina, a chefia, o cumprimento do horário, a produtividade, a solidariedade, ok? Mas é preciso que a empresa invista em alguns meios, algumas condições. Tem que ter uma pessoa para monitorar, tem que ter equipamento, mas isso tem que ser deduzido de onde? Do imposto industrial. Estamos a pedir, como Ministério das Finanças, não olhe isto como mecenato, olhe como uma necessidade objetiva. É assim que cresce a Alemanha, a indústria do automóvel em Portugal hoje é importantíssima, em Marrocos hoje já fabricam peças para os Airbus, foi pela formação dual. Nós temos que implementar a formação dual com urgência, porque cria hábitos de disciplina no jovem, porque senão ele habitua-se à ociosidade e depois temos muitos problemas. Agora, criar emprego massificado. Falamos aqui do algodão. Se nós fizermos algodão, nós vamos ter 3 grandes têxteis a empregar pelo menos 6 mil pessoas em turnos. Estão a ver? Se houver algodão nacional, não há algodão, estamos a importar, não temos dinheiro, então estamos a importar o quê? Confecções. Mas o empresário já disse que não há investimento? Não, estamos a empregar. Não há investimento. Não, o investimento foi feito.
O Estado investiu, não, o Sei que Estado não há investiu investimento. 1.000 milhões de dólares. Nós Desculpa. estamos aqui a falar da Deixe-me concluir este meu empregabilidade. raciocínio, se não Faz se importa, favor, ok? doutor. Faz favor. Desde a empregabilidade macia, só peço Sim. desculpa. Que é, você cria 6 mil postos de trabalho, a trabalhar em turnos, vai ter tecidos para quê? Para ter milhares de pequenos ateliês a fazerem confecções, que hoje importamos. Milhões de batas, milhões de fardamento da tropa, tudo isso pode ser feito, ok? Com o algodão, tendo tecido. As confecções são o segundo maior empregador na Europa. Portugal, hoje, confecções e calçados são os maiores empregadores. E nós temos meia dúzia de empresas de confecções, porque falta tecido, que toda a gente, as senhoras da FMEA, todas elas no princípio tinham os seus ateliês, os seus ateliês de confecções. Hoje não têm. Bem, olhando para o que foi Ok. dito até agora e porque começamos a Criar entrar milhares de postos de trabalho, aquilo que a gente precisa. para os minutos finais deste debate, olhando para a nossa realidade, desemprego galopante, a inflação, o Kwanza cada vez mais fraco, a economia na pior. O que é que precisamos fazer para sair desta situação? Eu quero ouvir as opiniões dos senhores. Vou começar pela senhora Filomena. Para melhorar a economia, Para melhorarmos a nossa realidade em relação à empregabilidade. em relação à empregabilidade, é que eu queria dizer que deveríamos deixar que os empresários tomassem conta da economia real, que fossem potenciados. Porque em qualquer parte do mundo, a economia só é estável quando existem empresários, porque são eles que criam emprego. Então, o Estado tem que desafogar um bocadinho a sua participação na economia e dar prioridade ao empresariado, porque ouve-se muito dizer, a partir de quase todos os grupos ligados ao empresarial, aos grupos empresariais, que os financiamentos são exíguos e não conseguem produzir. E para ajudar o Estado, para aumentar a empregabilidade, tem que haver indústria. E para haver indústria, tem que haver dinheiro. Se não houver dinheiro, vamos continuar estagnados, não haverá produção e não haverá mão de obra porque não há produtividade. Por isso é necessário que o Estado pense bem em potenciar o Estado, os empresários, e pensar também na bonificação, porque os financiamentos não podem ser muito altos, têm que ser vulneráveis. Por quê? Porque senão não há lucros, e não havendo lucro não há investimento. Não havendo investimento, não há melhoria da economia, porque se há programas de desenvolvimento, há programas de crescimento até 2030, é necessário que, a partir de agora, possamos pensar já no crescimento, para que haja desenvolvimento. Se não há crescimento da indústria, não haverá trabalhadores. Se não há trabalhadores, não há produção. E não há produção, não há desenvolvimento. É o meu ponto de vista. Massada Kulembala. Bem, eu tenho que pedir mesmo a sensibilidade, não sei se as pessoas lá estão em casa. Eu vim aqui representar a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola. Portanto, estamos a levar um cadastro das pessoas físicas e jurídicas. Há muito pedido clamante, 80% da juventude está no desemprego e nós, a PIMA, estamos a receber muita solicitação. Portanto, eu procuro quem de direito, não sei se o Presidente da República essa hora está a ouvir. Nós queremos a carteira profissional, Sr. Presidente. 80% da juventude estão no desemprego, estão no informal. Nós, a PIMA, estamos a fazer um trabalho muito interligado para isto todo. Queremos que essa classe seja chamada profissional, porque atribuir uma carteira profissional nessa classe, Sr. Presidente, é muito importante. São quase, só em Luanda estamos a falar de 17 mil, já imaginou todas as províncias. Então essa classe precisa do seu apoio, precisamos do apoio do Estado, estamos a trabalhar com o Ministério, portanto é importante que os bancos também financiem a economia real para ver se conseguimos responder à procura e à oferta daquilo que é necessário do país. Nós todos estamos preparados, o empresariado angolano está preparado para trabalhar, só que não temos como trabalhar. Então, o Estado tem que dar conforto aos bancos, os bancos voltem a acreditar na economia real para ver se saímos dessa maragem. Estamos parados, chefe. Por favor, esse é um grito de socorro. O grito de socorro aqui do representante da APIMA, o presidente da APIMA, Dr. António Stott. Que caminhos precisamos percorrer
Sei que estão a ser percorridos alguns, apresentou inclusive projetos aqui, mas com que olhar podemos terminar este debate? Podemos continuar otimistas, acreditar que sim está a ser feita alguma coisa e que em algum momento as coisas poderão melhorar? Eu acho que o otimismo deve ser, mas antes de responder a ideia, só para dizer aqui a Prima, que existe o Instituto Nacional de Qualificações, existe o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, que são responsáveis, nesse caso, o Emprego e Formação Profissional é para a formação e o INQ é para reconhecimento, validação e certificação de competências. Não precisa ir ao Presidente da República. Direciona-se ao INAFOP, que fica no Talatona, o INQ também está no Talatona e junto dessas instituições podem criar a vossa família de funções e certificar a vossa profissão. Se tiver dificuldades, tens o meu contacto, nós estamos aí que é para facilitar essa interação. Leida, relativamente à questão que me coloca, o meu otimismo é que devemos acreditar. E devemos acreditar que nós fizemos parte dessa solução. Primeiro, pela questão que colocou bastante complexa, inflação, desemprego, Kwanza fraco, primeiro que nós devemos fazer é estabilizar uma estabilização macroeconômica. E nós identificamos isso de forma muito concreta. Os setores que mais contribuem para o nosso produto interno bruto não estão integrados na nossa economia. Ou seja, nós assistimos a banca a ter altos lucros, mas o empresário a reclamar de crédito. Então, de onde é que vêm os lucros? Não é? Assistimos que o nosso setor petrolífero, eu vou dar exemplos concretos, qual é a empresa petrolífera grande ou operadora que pede crédito à Banca Nacional? Nenhuma. E o que é que isso acontece? Como os créditos são pedidos à Banca Internacional, o pagamento dos juros e serviço da dívida também vai para a Banca Nacional. São divisas que podiam estar aqui a circular na nossa economia e financiar a economia, pôr a roda da economia a funcionar, e não acontece. Os seguros feitos pelas indústrias petrolíferas, que são seguros milionários, são assegurados por empresas nacionais. Se não são assegurados pela empresa nacional, então nós devemos agora começar a pensar esse grande setor, integrar a economia nacional. Porque quando o seguro foi feito na ENSA e nas outras seguradoras, elas vão ter recursos das apólices. E o recurso não vai poder estar no banco parado. Ou elas próprias vão financiar diretamente, ou os bancos terão poupança para financiar a economia. São vários exemplos que nós encontramos, mas como o problema colocou em inflação, taxa de câmbio, Kwanza fraco, eu acho que este é o exemplo concreto que nós temos. E é possível. Nós temos exemplo também da internacionalização da mão de obra. Nós temos um jovem, por acaso conheço muito bem, foi meu colega no ensino médio, que aprendeu a falar inglês nessas salas de aulas das escolas públicas, como explicação, nem até institucional, é um professor que sabia falar inglês, começou a dar aulas na sala de aula. E hoje faz parte da equipa de comando do navio Suezmax, que são navios petroleiros da Sonangol. Portanto, a Sonangol tem vários navios petroleiros. Este é o mais recente que a primeira-dama inaugurou. Tem equipa de tripulação nacional. Os outros navios e os outros ativos, será que temos angolanos? Não será que devemos mandar também a nossa mão de obra para os nossos ativos? O Milênio BCP vai dividir agora 250 milhões de euros em dividendos. A Sonangol é acionista do Milênio BCP. Se nós vamos para o Milênio BCP em Portugal, nós identificamos que esse é um banco de capital angolano, mas se nós formos aqui para o escritório de representação do Banco da China, logo vimos que isso é um banco chinês. Se formos para um banco de matriz sul-africana, vimos logo que aqui tem sul-africano. E por que nós não fizemos o mesmo que os outros fazem? Por exemplo, mandamos os nossos jovens, já que aqui temos dificuldades de emprego estrutural, mandamos os nossos jovens nesse ativo. Uma política de Estado em que 20% da força de trabalho, aí onde o Estado de Angola tem dinheiro direto e indiretamente, tem que ser nacional. São inúmeras questões que a Agenda Nacional para o Emprego levanta e trago apenas essas duas para reflexão da sociedade. Mas a agenda prevê que todos nós devemos trabalhar. O Estado não vai criar emprego, o Estado vai criar um ambiente favorável para que as empresas criem emprego. E já mesmo para terminar, o Estado, enquanto um ente, é o maior empregador, mas o Estado só emprega 6% da população. Ou seja, a maior parte da população é empregada pelos privados, mas o único empregador a empregar mais é de facto o Estado. Portanto, a mensagem que se passa que o Estado é o maior empregador é na perspectiva de ser um ente com 800 mil trabalhadores e não por ser o que mais emprega no conjunto. Obrigado. Obrigada. Dr. Severino, já mesmo para concluirmos. Portanto, nós temos que olhar mais para o interior do país. Sem isso não há solução.
Empregabilidade. Os polos muito industriais ajudariam também? grande. Fala-se muito na Agricultura. necessidade da construção de polos industriais para Agricultura, alcançarmos os polos outro nível de desenvolvimento. social só podem funcionar se a montante tiver em agricultura, que são as matérias-primas, senão não funciona. Eu vou dar o caso da reflorestação. A indústria celulose, felizmente agora mudou-se os corpos gerentes do Fundo Soberano. Estamos a trabalhar para pôr a celulose a funcionar. A reflorestação pode criar mais de 30 mil postos de trabalho. E onde se põe o eucalipto, põe-se a batata doce. Estão a perceber? Portanto, Que consumimos muito. consumimos muito. E a pessoa tem esse rendimento, além do salário, tem um rendimento da batata doce, porque a batata doce é dele. Depois temos o emprego, nós temos muitas empresas paradas. Eu olho para essa celulose, a indústria em si, que podia empregar em turnos quase 3 mil pessoas. Se eu olhar para uma Lupral em Benguela, que é a fábrica que fazia as charruas, as enxadas, emprega mais 1000. Nós temos muitos ativos industriais, mesmo aqui em Viana, parados. Ou seja, as oportunidades estão aí. Precisamos de ter um olhar diferenciado. Muitas das vezes também a privatização. O IGAP é o tutor daquilo que o Estado é detentor. Sim, sim. Mas faz um processo muito lento. Há muitas fazendas que foram feitas pelo Estado, ainda não estão na privatização. Façamos um roadshow para mostrar em Malange o que é que está parado. Mobiliza-se os empresários, locais e não locais, vamos visitar esse património que está parado. A privatização não é só ficar com o património na mão, é pô-lo a trabalhar fundamentalmente. Por último, a nossa proposta ao Governo é mudar a lei das PMEs. Ela tem que passar a ser lei das micro, pequenas e médias empresas e com muitos mais benefícios do que tem hoje. Porque, sempre se diz, o motor da economia são as PMEs. Então, são as PMEs, vamos pegar. Senhores governantes, vocês têm lá essa proposta há um mês. Ainda não recebi nenhum sinal de dizer se isto funciona ou não funciona. Peguemos todos na lei das PMEs, que foi muito discutida, exatamente com a FMEA, na Assembleia Nacional. Vamos mudar essa lei para que reduza a informalidade. É através da lei. Obrigada. Okay? Muito obrigada. Dr. José Severino, agradecemos aqui as presenças também de António Stott, Diretor Nacional do Trabalho e representação do MAPTES, Filomena Soares, representante da UNTA, José Severino, Presidente da AIA, que é a Associação dos Industriais de Angola, e Massada Kulembala, que é Presidente da APIMA e é também empresário no setor imobiliário. Obrigada pelas vossas presenças neste debate livre da TV Zimbo. Senhor telespectador, estamos a terminar o debate de hoje. Agradecemos, como sempre, a preferência e fidelidade a esta cadeia televisiva. Fazemos votos de que tenha a continuação de uma ótima noite. Obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigada.